Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para você como usar a nova funcionalidade do ChatGPT, o Investigar. Quando você quer fazer investigações, pesquisas mais profundas, seja você um estudante que está fazendo o seu trabalho, você um pesquisador, ou até mesmo você um profissional de mercado que quer pesquisar mais sobre um tema, se aprofundar mais um tema com referências. Essa funcionalidade vai ser muito interessante para você. E nesse vídeo eu quero mostrar como eu utilizei. Eu fiz os primeiros testes, são os primeiros dias, ainda está em versão beta, né? Tem uma limitação, certa limitação de uso, mas é legal que você pode entender como você pode utilizar essa funcionalidade no seu dia a dia. Vamos lá? Vou mostrar aqui a minha tela. E aqui estou com o meu amigo Gepeto, ChatGPT. E nós temos a função aqui, ó, quando você abre o chat, normal, né? Ele pergunta no que pode ajudar. E aí eu tenho aqui o investigar, essa funcionalidade que eu quero mostrar para você. A partir do momento que eu clico em investigar, ele muda aqui que você está investigando, ou seja, aquilo que você quer investigar, pesquisar aqui no ChatGPT. E tá vendo que ele está com uma limitação, ó. Por enquanto ele está limitando a 10 investigações aqui por mês, pelo jeito, né? Vamos ver quando virar o mês se isso aqui vai mudar, tá? Mas por hora é assim. Eu não vou fazer aqui ao vivo, eu vou trazer um chat que eu fiz ontem, muito interessante, que eu acho que pode ser interessante para ilustrar aqui esse contexto. Uma dica que eu sempre dou para os alunos ou os mentorados, ou quando eu vou dar algum treinamento, algum curso sobre inteligência artificial, eu falo para eles assim, quando você não sabe o que perguntar, pergunte para o ChatGPT como você usa aquela funcionalidade. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu ativei aquela funcionalidade do ChatGPT do Investigar e coloquei aqui exatamente o seguinte prompt. Me explique primeiro como utilizar essa função Investigar. E aí, o meu amigo Gepeto me explicou. Ele falou, a função Investigar permite realizar pesquisas detalhadas na internet sobre um tema de interesse. Posso buscar informações sobre produtos, tendências, notícias, análises, comparações e muito mais. Deu aqui um overview geral. Aí ele falou um pouquinho como usar de uma forma eficaz. Dizendo primeiro qual é o tema, é claro, você tem que dar um pontapé inicial. Se há algum detalhe específico que devemos focar, por exemplo, preço, qualidade, histórico, fontes confiáveis. Precisa da pesquisa em formato, né? Que formato você quer que entregue? Lembra da questão da engenharia de prompt? Eu tenho que dizer como eu quero que aquilo seja entregue, né? Então, tabela, relatório, resumo. E aqui que você quer que ele priorize como fonte de pesquisa. Fontes acadêmicas, jornais ou outro tipo de referência. Pode até falar, de repente, eu acredito, não testei, eu quero vídeos, alguma coisa, documentários, enfim. Eu acredito que ele vá explorar e pesquisar mais sobre isso. Posso estar falando besteira aqui, eu não testei ainda, mas eu acredito que ele vá pesquisar de acordo com o seu direcionamento de conteúdo. Aí, entendido essa primeira concepção, o que eu fiz? Coloquei um prompt super simples. Investigue dados sobre o segmento de serviços, que é um segmento que eu atuo como profissional, como consultor, na minha outra área de marketing, focando a participação nele no PIB brasileiro dos últimos anos. Tá vendo que eu dei uma diretriz? Eu falei qual é o assunto e eu quero que ele embase isso, traga essas informações baseadas no crescimento, na participação dele no PIB brasileiro. Se você não sabe o que é PIB, Produto Interno Bruto. Então, o quanto o país gera de receita. E a partir dessa receita, o quanto os serviços fazem parte disso. É coisa de galera de marketing, eu gosto, sou marqueteiro, né? Então gosta muito dessa questão de participação de mercado. E aí ele entendeu, ótimo, vou investigar a participação do segmento do serviço no PIB brasileiro nos últimos anos. Ele dá aqui um overview para mostrar para você que ele entendeu do assunto. Aí ele vai buscar os dados, tendências, comparações, ele está dando aqui um briefing de como ele vai fazer essa pesquisa. Aí o interessante é que como é algo que ele vai pesquisar, né, ele vai investigar, ele não entrega na hora o resultado. Não é como as outras versões aí do ChatGPT que ele já quer, eu falo que até o GP tá ansioso, ele já quer entregar todo o conteúdo de uma vez. Não, aqui é diferente, tá? Então ele demorou aqui, ó, a pesquisa completou, demorou 11 minutos e ele encontrou 34 fontes para embasar esse raciocínio lógico do que ele está fazendo aqui nesse momento, tá? Então é interessante vocês esperarem, é legal, vocês podem dar o comando, né? Não precisa ficar com ele esperando, né? Você pode deixar, a hora que ele termina, ele vai mostrar o resultado. Aí olha o resultado, que interessante aqui para vocês. Participação do setor do serviço do PIB do Brasil, parece até um artigo acadêmico aqui, né? Visão geral e importância atual. O setor de serviços é o maior componente do PIB brasileiro, representando aproximadamente 2/3 da produção nacional.
Ele já deu um compilado aqui da informação. Olha aqui. Daí ele deu da onde ele tirou, tá vendo? Olha as referências aqui. Em outras palavras, mais de 60% do PIB do Brasil provém de atividades e serviços. Tá vendo? Ele até negrita aqui algumas informações importantes, abrangendo comércio, transportes, comunicações financeiras, administração pública, entre outras, né? Então ele trouxe mais um dado da onde ele tirou isso. Algumas fontes chegam a estimar essa participação em cerca de 70% do PIB. Qual é a fonte? Ele mostra aqui. Evidenciando o peso dominante do setor terciário na economia. Então ele está dando um overview geral. E olha que interessante. Evolução histórica da participação do PIB. Eu não falei que eu queria dos últimos anos o PIB, a participação dele no PIB brasileiro, de serviços? Olha que interessante. Ele vem trazendo, ó, desde 1990, os serviços já respondiam por mais da metade do PIB. Então, desde 90, eles já eram mais de 50% do PIB. E continuam ganhando espaço. E ele traz alguns checkpoints aqui, ó. 99 como 62 do PIB, 2012 67 por PIB, 23 ele estava em torno de 59, ele talvez aí deu um declínio, mas eu acho que a questão, existe muitas evoluções, né, de serviços, enfim, não vou entrar aqui na parte de macroeconomia, mas ele trouxe uma análise que eu preciso ver aqui, não estou defendendo o setor de serviços, né? Esses números podem variar conforme a fonte e a metodologia, por exemplo, mudanças de ano base do PIB, mas o padrão geral é de crescimento do peso de serviços ao longo do tempo. Olha que interessante, já está dando uma análise. Tendências recentes e desempenho conjuntural, palavra legal, conjuntural, da conjuntura. Manter-se o motor de crescimento econômico brasileiro, olha que interessante, enquanto o PIB geral crescia modestamente em 2015, os serviços mostravam variação positiva de 1,5% ao ano. Olha que interessante. Então, ela foi até um crescimento maior do que o crescimento normal da economia brasileira. E olha que interessante, vai trazendo vários dados. Eu não vou me aprofundar aqui nos dados, posso até deixar aqui, e se alguém quiser, eu deixo aqui nos comentários o prompt para vocês olharem. Mas o resultado do prompt, né? O prompt, vocês viram que foi muito simples. Mudanças estruturais nos serviços, olha que interessante isso aqui, ó. Eu vou até ler um pouquinho mais depois aprofundado, porque é uma área do meu interesse, como eu disse. Fatores que impactam a evolução do setor, olha que interessante, crescimento e renda de urbanização, desindustrialização e globalização, política econômica e investimentos, o que impacta nesse crescimento. Crises e choques específicos, é um artigo científico aqui. Inovação tecnológica e mudança de preferências. Considerações finais, olha, virou um TCC aqui. Em suma, o setor de serviços aumentou a participação do PIB brasileiro ao longo do tempo, confirmando sua posição central na economia do país. Aí ele vai trazendo aqui, por fim, fatores econômicos, políticas, crise e inovação exercem influência direta sobre o desempenho do setor de serviços e, consequentemente, sobre sua contribuição ao PIB. Monitorar esses movimentos é fundamental, está dando até aqui uma orientação. E algumas outras fontes oficiais, né, que ele dá aqui. Ó, ele trouxe o IBGE, o Banco Central, a Agência Brasil, indicadores internacionais, ó, Banco Mundial, ó, são referências profissas aqui. Análises setoriais, o IPEA, o CNI. Então, olha que interessante essa funcionalidade. Bacana, né? Por que eu trouxe aqui para vocês? Pra gente, eu sempre tento explorar, abrir a mente das pessoas para verem no que a inteligência artificial pode potencializar o seu conhecimento. Lembra sempre da fórmula. Inteligência artificial mais inteligência humana igual a inteligência exponencial. E isso aqui é um exemplo da exponencialização da inteligência. Você tem um assunto que você domina, você quer investigar mais, você vai aprender mais, e imagina a partir desse conteúdo você consegue, como inteligência humana, processar mais informações, gerar mais insights e também jogar novamente, retroalimentar a inteligência artificial e dela criando uma inteligência exponencial, fora da minha cabeça, além das capacidades cognitivas minhas. Eu consigo processar uma inteligência que não existia na minha mente e consigo trazer ela formatada para minha mente. Pensa nisso. Espero que você goste, comenta aqui, depois testa e me fala. Lembrando que ela está liberada para a versão paga, não precisa ser a mais cara lá de $200, aquela já paga de $20, você já consegue testar essa funcionalidade. Valeu? Até o próximo vídeo.